Bom dia, clientes e amigos da LTW, tudo bom? Meu nome é Juliano Rinaldo, agora são 9 horas e 31 minutos, quinta-feira. Hoje, dia 20 de janeiro, e esse é mais um Café a Mercado. Olha, agora eu tenho uma xícara personalizada do Café a Mercado que eu ganhei do meu amigo Rodrigo Melati. Obrigado, Rodrigo! E hoje, nesse Café a Mercado, vamos falar sobre notícias do cenário local, notícias do cenário internacional. Vamos começar falando do Ibovespa e como ele se comportou ontem. Ontem o Ibovespa teve uma forte alta, uma alta de 1,26%, fechando a 108.013 pontos. Portanto, o Ibovespa nessa semana ele acumula uma alta de 1,02%. Já o dólar ontem ele caiu 1,70%, fechando a R$ 5,46. Então, essa é a performance do dólar. Ontem aqui nós podemos ver que ele já abriu com queda e teve queda o dia inteiro, e o Ibovespa ele já abriu com alta e manteve essa performance o dia inteiro. A partir das 11h30 ele andou de lado e não teve queda a partir dali. Então vamos analisar quem se deu bem e quem se deu mal ontem, os melhores e piores desempenhos do Ibovespa ontem. Ontem, Localweb foi a maior alta com 12,65%. Americanas com 9,9% e depois Lojas Americanas com 9,41%. Depois Banco Inter, BID 11 com 8,70% e a quinta maior alta foi a Cyrela com 7,59%. E entre piores desempenhos nós temos Embraer com 2,79% de queda, Cogna com 2,22%, Azul com 1,33%, Edux com 1,32% e Minerva BIF3 com 1,30%. Então esses são os melhores e piores desempenhos do Ibovespa ontem. Então, como é que nós aguardamos, né? O que o cenário hoje indica para o cenário, quais são os pontos, né, que aguardamos, né, o breve histórico para o cenário de hoje. A sessão é mista para os principais índices mundiais do mercado acionário nesta quinta-feira, com a Europa em baixa, índices futuros americanos em leve alta após o sell-off da véspera e Ásia em alta na maior parte dos seus índices. Em destaque, o Banco do Povo da China, o PBOC, o Banco Central Chinês, reduziu sua taxa de juros de referência de um ano de 3,8% para 3,7% e a taxa de 5 anos ou mais de 4,65% para 4,60%. São os primeiros cortes nessas taxas desde 2020, movimento que ocorre na contramão de outras economias como os Estados Unidos. E apesar de impulsionar Nikkei e Hang Seng, o anúncio teve efeito limitado sobre as ações europeias, onde os investidores focam nos resultados corporativos e também nos dados de inflação. Após baterem o maior preço em 7 anos, os futuros do Brent caem nesta manhã, enquanto o minério registra novo dia de alta, respondendo estímulos chineses. Então aí nós vemos novamente a China andando de modo contrário aos mercados mundiais, enquanto nós vemos nos Estados Unidos e no Brasil os bancos centrais aumentando a taxa de juros, vemos na China essa redução nas taxas de juros com o objetivo de estimular a economia local. Muito bem, então agora vamos analisar essa notícia, né? Muito se fala a respeito do conflito entre Rússia e Ucrânia, mas muitas pessoas perguntam: quais seriam os impactos de uma possível invasão para o Brasil? Então vamos analisar primeiro o que está envolvido nesse conflito e como isso impactaria o Brasil.
A iminência de um conflito armado entre Rússia e Ucrânia começa a tomar as manchetes dos noticiários, à medida que a Casa Branca alerta que Moscou pode invadir o seu país vizinho a qualquer momento. Um barril de pólvora pode ser detonado a partir daí, trazendo reflexos, inclusive, ao Brasil. Uma das reações mais imediatas, caso o conflito aberto se confirme, é a disparada do custo de energia, afirma Leonardo Trevisan, que é internacionalista e economista formado pela ESPM. Ao Money Times, Trevisan explica que a Ucrânia é a passagem mais sensível de gás natural à Europa. A Alemanha, maior economia do continente e que depende de 1/3 do gás russo, já busca costurar soluções com Moscou. É evidente que o cenário para especulações ainda é bastante incipiente, sendo mais um jogo de cena e pressão em que, nessa missa, a gente sabe pouco, afirma o especialista. Na esteira geopolítica, os Estados Unidos utilizam mais de artifícios para justificar sua entrada no conflito, enquanto a Rússia trabalha com fatos consumados e demonstrações de artilharia das fronteiras com a Ucrânia. Trevisan afirma que ambos os lados, tanto americanos como russos, já perceberam que são necessárias concessões na questão da Ucrânia. Prova disso é o fato do principal diplomata da administração, Joe Biden, tentar desarmar a crise com Moscou sobre a Ucrânia quando se encontrar com o chanceler russo em Genebra nesta semana, após visitas a líderes ucranianos em Kiev e autoridades europeias em Berlim. Outro personagem importante e menos óbvio no conflito é a China. Para o especialista, o país asiático pensa em termos geoeconômicos. Afinal, os chineses são os principais compradores dos minérios ucranianos. Mas a pergunta é, e quanto à Bolsa Brasileira? Como é que esse conflito pode nos afetar? Para o economista-chefe da Infinity Asset, Jason Vieira, personagem que eu admiro muito, explica que o conflito gera impactos globais e o Brasil não ficará de fora. A principal reação dos mercados num primeiro momento é a valorização do dólar. Em meio às incertezas relacionadas ao conflito, os investidores deverão comprar dólar. No curto prazo, os preços do petróleo e do gás natural também sofrerão pressão altista. Contudo, ainda não é possível dimensionar o que pode acontecer na avaliação de Vieira. É preciso observar qual será a extensão dos conflitos e como os países devem reagir à invasão da Rússia na Ucrânia. Será que as ações das petroleiras listadas no Brasil, como a Petrobras, poderiam se beneficiar da eventual alta no petróleo, que já segue acima da máxima em 7 anos? Para o especialista, o benefício da commodity pode ter o valor anulado. A volatilidade nos mercados globais pode ser tamanha em meio aos conflitos armados que nem mesmo as petroleiras sejam poupadas. Muito bem, agora vamos à notícia do cenário local. Eleições já estão no preço do Ibovespa. As primeiras semanas do ano deram pistas de como pode ser o Ibovespa. O tom mais duro do Federal Reserve sobre a elevação da taxa de juros fez com que o índice tombasse mais de 2% na primeira semana. Porém, até o momento, a Bolsa conseguiu recuperar as perdas e entregar uma boa sequência de altas, puxadas também pela disparada dos preços das commodities. Para a Inter Research, 2022 se inicia como um ciclo contracionista, com elevação de juros e, em teoria, migração de recursos para ativos de renda fixa e mercados mais desenvolvidos. Contudo, ainda vemos espaço para a recuperação da bolsa local, vislumbrando um patamar de 125 mil pontos para o fim do ano, uma vez que vemos os papéis negociados no mercado brasileiro descontados demais em virtude de uma maior percepção do risco já precificado. O que isso tudo quer dizer? Os investidores já sabem quais são os riscos envolvidos na eleição. Então, por isso que nós temos tanta queda. Até pouco tempo nós tínhamos 125 mil pontos e hoje, como nós vimos, nós estamos na casa dos 108 mil pontos, ainda porque temos um período de alta. Por exemplo, no ano passado, o Ibovespa terminou no vermelho, com uma queda de 11%, um tombo de 18% em comparação com o pico de julho, quando nós tivemos 130 mil pontos. Então, quando nós analisamos tudo isso, nós percebemos que
Essa queda no Ibovespa se dá principalmente pelas incertezas políticas e também fiscais por conta do período pré-eleição que nós vivemos. De acordo com a pesquisa, o Ibovespa teve queda na primeira semana do ano em apenas 2 dos 6 anos de eleições presidenciais, 98 e 2014, anos de reeleição de Fernando Henrique Cardoso e Dilma Rousseff. Resguardadas as semelhanças entre a primeira semana negativa e ano de eleições presidenciais, com possibilidade de reeleição, devemos incluir na conta o fato de termos um ano ainda sob efeitos de uma pandemia em nível global nunca vivenciado e marcado também por um cenário de políticas monetárias expansionista complexo. Então, o que isso mostra? Nós vivemos numa época em que nunca foi vivida antes com uma pandemia global e tudo isso somado ao período pré-eleitoral que estamos vivendo, por isso que estamos em tanta queda no nosso índice. Então, o mercado já precificou as incertezas que vivemos. Agora, isso, lógico, muitos já tinham percebido, mas essa pesquisa, essa notícia veio a confirmar. Agora vamos à atualização na ferramenta Inside. E o que nos chamou a atenção na Inside foi esse guia de fundos imobiliários, esse panorama que foi emitido ontem. Panorama mensal de fundos imobiliários de dezembro de 2021. Como vocês podem ver, é um relatório de 37 páginas, onde você pode entender tudo o que aconteceu no mercado de fundo imobiliário. Então, se você é um investidor de fundos imobiliários, recomendamos que você leia esse relatório com carinho. Por quê? Porque ele traz todo um contexto de mercado, traz toda a evolução dos investidores, o número de investidores, o IFIX em comparação com o Ibovespa, e podemos ver realmente o que está acontecendo. Podemos ver um comparativo da carteira recomendada da Inside em comparação com o IFIX. O IFIX é o índice do fundo imobiliário, todas as movimentações, e aí você começa a entrar em cada um dos ativos. Então você tem a tese, o que acontece nesses fundos imobiliários. Então recomendamos que você leia esse relatório, é muito interessante para você que é um investidor de fundos imobiliários. Então, assim, nós finalizamos o nosso Café a Mercado, incentivando você a ter, recomendando a você a ter um bom dia, recomendando a você ter bons negócios, desejando a você bons cafés. Olha a minha caneca que linda, ó. Obrigado a todos, boa quinta-feira, tchau!